Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem chegue como uma flecha no seu coração e que te ajude a colocar em ordem algumas coisas da sua vida. Eu só quero te pedir algo antes. Se você... curte o vídeo. Curte, é bem rapidinho. Dá um like no vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda o YouTube a enviar para mais pessoas. E quanto mais gente vê, melhor. Muito obrigado a você que está comigo toda segunda-feira, 7 horas da manhã. A gente sempre tem um encontro aqui no nosso canal do YouTube. Que, aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ô bebê, se inscreve, é bem rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. A gente quer chegar a 10 milhões, ajuda nós rápido. E quando chegar a 10 milhões a gente vai levar uma pessoa do canal para Israel. Já pensou? Você do nada se inscreveu, inscrevi, ganhou uma viagem do nada, vai saber. Então ora, se inscreve, dobra o joelhinho, faz: Jesus, eu quero ir na tua city. Eu quero andar nos teus rolês, Jesus. Aleluia. Então, irmão, a gente vai em maio, hein? Até lá tem que rolar um negócio aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Uou, que lindo! Carta de Paulo aos Efésios. Ai, Jesus, obrigado, maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios. Que quando vem Paulo, assim, você já tem que esperar que não vai ser doce. Não vai ser doce como mel. Vai arder um pouquinho, mas como dizia minha mãe, o que arde cura, aperta e segura. Era o lema do Metiolate na minha época. Diz o seguinte: portanto, sejam prudentes na forma que vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando de maneira sábia a sua vida, porque os dias são maus e passam depressa. E passa depressa mesmo, e passa muito depressa. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. É muito rápido. Quando a gente vê, já não são mais aqueles bebezinhos que a gente dizia o que eles iam fazer. E é engraçado porque eu tive uma menina por último agora. E ela já é uma mocinha. E ela já manda em todos nós. É engraçado, mas é verdade. Ela é a líder das crianças lá em casa. E a gente viu ela, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava pregando, dizendo que se um dia Deus quisesse, o meu sonho era uma menina. Sabe, parece que foi ontem que eu disse: a Serena tá vindo. É doido, né? A vida da gente é muito rápida. E a questão é o como passa rápido e o que a gente fez enquanto passou. A maneira que aproveitamos, as contas que não dão mais para pagar. O tempo é uma delas. O que eu não fiz, nunca mais vou voltar a fazer. O abraço que eu não dei, eu nunca mais vou conseguir dar. E isso é uma coisa importante, porque nós, às vezes, não estamos vivendo, estamos sobrevivendo, como se fôssemos especialistas em conviver com problemas que não queremos resolver,
não queremos gastar energia para que passe, sabe? Então a gente vai vivendo e a gente está desequilibrado em tantas áreas da vida, que até quando tá bom ainda segue a nossa vida ruim, sabe? Mesmo quando tem uma boa notícia, como tem outras coisas no background acontecendo, a gente nunca tá feliz de verdade. Eu não sei você, mas às vezes me dá uma aflição assim, ver gente trabalhando triste. Você já viu? Gente que às vezes está num lugar que não queria, ela tá ali tratando mal as pessoas, sendo uma péssima pessoa ali. Aí dá vontade assim de falar assim: querida, sabe que o tempo tá passando, né? Você tá perdendo tempo e tá fazendo os outros passar ódio aqui. Não era melhor ir embora, não? Sabe, gente que convive a vida toda sem falar com o pai. Gente que vive uma vida inteira e não consegue perdoar. E aí tá sempre sufocado, não consegue amar de verdade, não consegue viver, e sempre tá preso. Gente que tem tanto dinheiro às vezes e tá brigando por besteira. Fui num sítio de um colega meu agora, irmão, simplesinho de tudo. Pensa uma coisinha simples, mas numa alegria naquele lugar. Eu fui para comer pirão de água com linguiça frita. Minha comida preferida no mundo. Não é nem o pirão, é o arroz, o feijão e a linguiça. Eu amo. Oh, irmão, como eu gosto. Eu vou para os outros lugares no mundo, a minha cabeça está assim: o dia que eu voltar para casa, eu vou comer arroz, feijão e linguiça. Senhor, que o meu estômago aguente até lá. E é só assim. E aí eu fui lá, irmão, simplesinho de tudo, assim, simples de tudo, chão batido. E verdade, não estou exagerando, uma casinha de madeira que assim, simples, mas tão gostoso lá dentro, sabe? E aí ele disse sobre o vizinho dele. Ele disse que o vizinho do lado, por conta de 1 metro de terreno, uma cunha de terreno, fez uma briga e perdeu a paz com todos os vizinhos. Negocinho de nada, perdendo a vida, perdendo a paz, a felicidade, uma coisinha de nada. E ele naquela coisa simples, naquela casinha simples, sendo tão feliz. E eu consigo só pensar em algo: quando a nossa vida não está em ordem, mesmo quando tudo parece dar certo, tem sempre estar errado nos nossos olhos. Mas é porque são pontos de desequilíbrio. Quando Paulo está dizendo à igreja que está em Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês precisam ser inteligentes, vocês precisam ser sábios com as decisões que vocês tomam, porque o tempo é muito rápido. Então aprendam a remir o tempo, ganhem tempo, sejam estratégicos, saibam o que vocês fazem. E a gente não, a gente vive de maneira, sabe, despretensiosa. E quando viu, o tempo passou. A faculdade que queríamos não dá mais, o curso, o intercâmbio, a família, os filhos, o tempo foi embora e a gente não aproveitou. Ou pior, estamos nutrindo tanta coisa ruim que mesmo se tivéssemos aquilo não seria mais o suficiente para sarar. E a vida, lindo, é um sopro. A gente está aqui, daqui a pouco não está mais. Quer ter um senso de realidade? Vá a um hospital. Você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Você vai ver criança, você vai ver gente com muito dinheiro, você vai ver gente pobre. Todo mundo acaba no mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A questão é: o que você faz enquanto está aqui? Aqui agora. Como está você de verdade, sabe? O que você sente quando ouve isso? O que você pensa quando entra no carro? Qual é o pensamento que governa a tua mente quando você deita no travesseiro? Você dorme. E se não dorme, por que não? O que te passa? Por que te abates, ó minha alma? E aqui eu entendi algo. Deus me deu um livro primeiro, e esse livro teve tantos testemunhos que o Senhor começou a mover dentro de mim algo de como se eu estivesse passando em revista em algumas áreas da minha vida que me incomodavam. É colocar a casa em ordem. Você já fez faxina? Só quem é do time nosso aqui, dos irmãos que não... Irmão, é gostoso, não é? Dá um prazer ver limpo as coisas, não dá? Eu tenho uma alegria de ver as coisas limpinhas, irmão.
Desde quando nós era assim, pobrinho de maré assim. E a gente chegava sábado de manhã, era para nós sair e falar assim: nós vamos lavar esse corredor, porque vai que a gente traz alguém aqui, tá essa caatinga aqui, vamos limpar. E nós dar-lhe água e vassoura. E isso dava prazer, porque era bom ver aquilo limpo, sabe? A nossa vida é igual, é uma faxina que às vezes precisa fazer. E são áreas específicas que, se a gente for intencional, a gente atinge todas de maneira rápida e muito simples. Corpo, alma e espírito. Simples. E uma coisa desequilibrada afeta a outra. É impressionante. E principalmente alma e espírito. Isso aqui afeta tudo o resto. Irmão, se a tua alma estiver atribulada, você não dorme direito, teu físico sofre. Se a tua alma estiver aflita, te dá ansiedade, teu coração aperta, sufoca, o físico sofre. Se o teu espírito não está em paz, a tua alma não sossega no peito. É uma loucura. E é só aprender a dividir o que está onde e o que precisa do quê. E é tão simples que parece bobo, irmão. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os homens que caminharam com Ele, você vai percebendo tudo o que precisamos. É só a gente olhar para a ansiedade, o que a gente faz, para a angústia, para a decisão, para o casamento, lembra? Só que aí que tá, a gente só percebe quando está com problema quando tem tempestade. Observa isso aqui. Eu estava na nossa casinha lá, preparando a mensagem. Lembra do meu TDAH? Eu tô assim, limpa, tira a folha, aí levanta o sofá e limpa. E era só para fazer a mensagem. Aí eu falei assim: poxa, o diazinho gostoso de fazer um foguinho. Aí eu fui fazer o fogo, irmão. Aí peguei, fui na casa da vizinha lá, peguei um azeite para colocar, para mexer com o papel, que a minha vizinha tá aqui, ela nem sabe que eu mexi nas coisas dela, eu mexi. Então eu já confessei também. Fui lá, peguei o azeite da coisa, porque não tinha ninguém em casa para me atender. Aí peguei o azeite, coloquei no papel, enrolei no papel higiênico, coloquei debaixo da lenha que estava guardado debaixo do tanque. Olha que estratégico. No lugar mais úmido da casa, a lenha estava guardada. E aí eu peguei, coloquei a lenha, acendi o fogo, e o fogo de baixo fazia... E a lenha fazia... E eu fiquei com agonia daquilo, irmão. Eu vou fazer de novo. Pega papel, pega azeite, pega fósforo, liga. Aí, amor, não tinha fósforo. Aí eu peguei a vela que estava no móvel, coloquei em cima do fogão. Aí derramou um pouco de cera na boca do fogão, porque derreteu, mas dá pra tirar. E aí eu peguei, fui lá, eu tô confessando. E aí coloquei o papel e de novo. Não deu. A lenha estava molhada. Postei uma foto no meu Instagram. Postei a foto. É engraçado a reflexão das pessoas. Tem gente que falou cada coisa. Tem gente que só soube rir de mim. Parabéns, burro, deixou a lenha molhada. Mas é muito interessante, porque eu só descobri que a lenha não servia mais o dia que quis fazer fogo. A gente só descobre que a gente está com um problema mal resolvido quando a vida exige de nós uma postura. Quando nos exige algo, a gente percebe que tem os nossos pontos fracos expostos. Sabe, quando a tempestade aumenta e a gente não tem fé para orar. E aí a gente descobre que a nossa vida espiritual está um lixo há muito tempo. E a gente só descobriu no dia que a tempestade veio. Sabe, é quando a gente precisa ser gentil. E quando a gente viu, a gente foi grosseiro. E a gente disse: meu Deus, por que eu estou sendo assim? É claro, a tua alma está uma bagunça. Teu coração está cheio de amargura. Você não consegue perdoar e nutre raiva há muito tempo. Então é óbvio que você vai ser amargo com as pessoas. É no dia que o calo aperta que a gente percebe que tínhamos problema e não tínhamos visto. Deu frio, o dia estava perfeito para o fogo, para o calorzinho da lenha, mas a lenha estava molhada. Tinha fogo, tinha papel, mas não tinha lenha. Vai ter dia na nossa vida que vai precisar algo de nós, e que se a gente não tiver, o frio vai ser a realidade. O conselho é rápido, é colocar em ordem a vida, é passar em revista. É tão engraçado, mas se for pro físico, eu não entendo muito, mas é tomar água, comer saudável e andar. Não tem segredo. Sério que é só isso? Mas tem que tomar uns veneninhos? Só se quiser. Mas é tão mais simples, é só toma água,
come saudável e anda. Faz alguma coisa. Precisa ser fisiculturista? Não. Só andar. Se exercita, faz alguma coisa. Sabia que namorar é exercício? Você que não comparece a tempos. Tem irmão que baixou a cabeça e fala assim, ó, fala com ela aqui, ó. Precisando, Jesus. É ela que impede, Senhor. A dor de cabeça, sempre ela. Brincadeiras à parte, o nosso corpo físico é muito importante, mas é o mais fácil de cuidar. Porque dá pra ver. Dá pra ver, a gente olha no espelho e sabe o que tá faltando. Tá bem branquinho. Lembra a nossa mãe que pegava, fazia assim, abria o nosso olho bem grande assim, pra ver se tava a pelezinha vermelhinha ou branquinha? Minha mãe fazia isso toda semana. Tá meio anêmico, rapaz. Vamos tomar um Sadolzinho. E toma-lhe Sadol. Biotônico Fontoura. Lembra? E aí a mãe, agora é a hora do vermífugo. Não, a barriga ficava desse. Só quem é pobre sabe o que eu tô dizendo, porque rico não tem. Mas, irmão, rico não tem verme, isso é coisa nossa. Irmão, bicho de pé, só nós que tinha. A mãe falava assim, nós chegava do sítio do nosso bisavô, e ela dizia, deixa eu ver o pé. Ela falava assim, ih, pegou, hein? Amanhã nós vamos na casa da avó. Aí chegava na casa da avó, a avó era médica. Aí tirava tudo, porque tudo que é físico dá pra ver. Na sua grande maioria dá pra ver. Se você engordou, o espelho te conta. Se você emagreceu, o espelho te conta. Se você tá pálido, o espelho conta. Sabe, eu me lembro na pandemia, irmão. Na pandemia, eu comecei a comer, parece que o mundo ia acabar. E eu comi todos os chocolates que tinha na minha cidade, os danoninhos. Porque eu pensei, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu preciso comer tudo agora, pra glória de Deus, senão eu vou morrer. E aí um dia eu tô passando de cueca na frente do espelho e olho assim, ai Jesus. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí falei, vou dar uma arrumada no negócio. Mas entende, o espelho mostra. Agora, e a nossa alma? E o nosso espírito? Como eu sei? Como eu sei que a minha alma está em paz? Como eu sei se a minha vida espiritual está em dia? Aqui não precisa de espelho. Aqui você olha para dentro. Aqui você olha para dentro de si. E aí, lindo, é mais fácil de resolver. Porque para emagrecer, irmão, é um trabalho. Porque a gente come uma colher e engorda 2 quilos. Mas para emagrecer 2 quilos, irmão, parece que você tem que morrer. Agora com a alma, uma ligação resolve. Você acredita nisso? Que para pedir perdão não precisa de quase nada? Não precisa de quase nada, irmão. Você pega o telefone e fala assim, fui ruim, eu quero te pedir perdão. Curou. É doido, né? Você sabia que para a vida espiritual é dobrar o joelho e dizer, Jesus, estou de novo na área. Me perdoa dos meus pecados, Jesus. Eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, Jesus. Eu não aguento mais, Jesus. Eu estou seco, eu estou frio, eu preciso ser melhor. Aí o Espírito Santo vem, enche, preenche, acalenta o Espírito. E a gente diz, que delícia, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não precisa de nada, não precisa pagar uma penitência, não precisa fazer nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. É só dizer, Jesus, enche-me, governa o meu coração. É a oração mais simples, é dizer, Jesus, eu queria que o Senhor desse uma olhadinha para nós aqui, porque o pau está tornando, eu preciso de ajuda. Salmo 55:17. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. De manhã, de tarde, a meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele ouve, olha que delícia. Ele resolve. Alma é começar a reproduzir de maneira contrária o que te machucou. Não falavam que te amava. Pega o teu filho, coloca no teu colo, olha na baguinha do olho dele e diz, eu te amo. Eu te amo, meu filho. Sabe, falaram palavras de maldição, perdoa, mas pega quem está com você agora e diz, você vai ser uma bênção, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma resposta para a tua geração. Te chamaram de burro, chama alguém que está debaixo de você agora sendo cuidado, diz, você é inteligente, você é amado, você é importante. É mais rápido de resolver do que você imagina.
Você acredita que tem gente de alma doente que pode resolver agora tão rapidinho? Esses dias eu gravei um podcast conhecido. Dá pra falar porque vocês viram, talvez vão ver. Um podcast. E eu comecei a falar sobre perdão. E aí o cara falou assim: mas se tu soubesse da história, você não ia perdoar também. Ao vivo. Se tu estivesse no meu lugar, tu também não ia perdoar. Duvido. Aí fiquei olhando pra ele, que eu sou curioso, queria saber tanto o que tinha acontecido. Aí eu perguntei pra ele assim, uma pergunta assim: quem é que sofre pela falta do perdão? Ele ou você? Aí ele: é verdade. Olhou pra câmera e falou assim: ô meu irmão, me perdoa. Falou o nome do rapaz e pediu perdão ao vivo. Ei, me perdoa, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que machuquei o teu coração. Me perdoa, você também está perdoado. Segue o jogo. Olhou pra mim, irmão, o olhinho dele fez assim, ó. Resolveu. Meu príncipe, eu vou te dar um conselho. Para o corpo físico: come bem, caminha e toma água. Para a alma, ame muito e perdoe sempre quando necessário. Para a vida espiritual, dobra o joelhinho. De Jesus entra, governa, faz o teu querer em mim, Jesus. Toma conta. Olha o que acontece. Sua vida fica em ordem. Alma em dia, espírito em dia, corpo em dia. Ninguém te segura, bebê. É insuportável alguém assim, porque ele é feliz. Ele tem sorriso no rosto, ele é doce na palavra, ele trata com amor as pessoas, ele sabe perdoar, por isso recebe perdão com facilidade. Eu quero ser essa pessoa. Eu estou lutando porque os dias passam rápido e são maus. Preciso ser sábio e não viver como um tolo. Coloca a casa em ordem logo. E tem uma paradinha aqui muito simples de resolver e que eu sei que é meu time, né? Então eu vou jogar pro meu time. Você pode cuidar da alma, top, maneiro. Você pode cuidar do corpo, mas tem algo que muda tudo. Irmão, é que tem gente que sabe de tudo isso, só falta uma coisa. Conhece gente assim? Alminha boa, corpinho bonito, mas o espíritozinho difícil. Tinha pessoas que falam assim: isso aí só falta entregar o coração para Jesus. Conhece gente assim? Você fala assim: não, é tão bonzinho. Se Jesus entra, imagina, essa coisa parece um anjinho de luz, ia voar. As pessoas da minha igreja na época diziam: se for crente, só falta ser crente. Eu tinha um amigo meu que dizia: rico desse jeito, deve ser desviado. Aí a gente dizia: é crente. Falou: miserável, é rico e é crente ainda. Que droga. Porque se você tem Jesus, irmão, você não vai ter falta de mais nada. É uma loucura. E ainda o que vem é lucro, é maravilhoso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? É porque o primeiro pilar que deixamos por último é o mais importante: o Espírito. Quando o nosso Espírito é vivificado, a nossa alma é transformada. Quando o nosso espírito é vivificado, o nosso corpo toma consciência. É o processo. Quer ver uma coisa? A maioria das vezes que nós precisamos perdoar, se tivermos o amor de Jesus transbordando dentro de nós, a gente consegue. Porque quem muito foi perdoado sabe o que é perdoar. Nós somos muito perdoados primeiro, sabe? Quando Jesus entra, muda tudo. E eu vou ser melhor. A faxina dele é a melhor de todas. Quem já se mudou aqui mais de uma vez, assim, 2, 3 vezes, 4? Os nômades. Eu e a minha esposa, a gente se mudou quantas vezes, amor, agora nos últimos anos? 3? 3 vezes. Eu não aguentava mais mudança, irmão. A gente entrava na casa, a gente só tinha uma missão: tirar o cheiro de quem morava antes. Coisa da gente, eu gosto do cheirinho nosso. A gente tem um cheirinho da nossa casa. Mas tirar o cheiro, sabe? Teve um lugar que a gente foi que o pessoal tinha gato. Irmão, parece que os gatos, eles entravam nos móveis, eles moravam dentro do sofá, eles estavam em tudo, eles eram onipresentes. Aonde tu ia tinha o gato em partes ali.
Foi demorado para tirar aqueles pelos do gato, irmão? Demorou. Mas nós tiramos um por um. Tirar o cheiro de quem morava antes. Era essa a missão. Quando Jesus entra dentro de nós, Ele tira o cheiro de quem governava a gente. Ele coloca o cheirinho dele. Porque a mudança que Jesus promove é a que a gente mais precisa. Não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. É difícil de entender às vezes para alguém, sabe? Mas eu só preciso que você saiba de uma coisa: o único que promove essa mudança é Jesus. Quando Jesus entra, a sua alma começa a ser ressignificada. Eu sei que tem um monte de curso para ressignificar trauma, mas Jesus é o único que quando entra faz você mudar o coração de verdade. É Ele que traz o perdão que você precisa. É Ele que faz os traumas serem curados de verdade. Romanos capítulo 12 fala da renovação do entendimento, mas aqui Ele está falando da alma. Ele renova a nossa alma. Então todo o resto acontece de maneira orgânica e natural. Eu vou ser bem claro com você. Você quer colocar a vida em ordem? Jesus tem que ser o centro dela. Obrigado, irmão. Nelsinho, quer colocar a vida em ordem, meu lindo? Coloca Jesus no centro. Ele governa o espírito, alinha a alma, e o seu corpo físico recebe o impacto disso tudo. Ele é poderoso para mudar todas as coisas, de dentro para fora, de fora para dentro. É bonito, transforma por pouco, mas é passageiro. Quando Jesus faz de dentro para fora, é perene, é eterno. Eu vou ser claro com você. A gente pensa que Jesus só muda a nossa eternidade. Sim, Ele muda a nossa eternidade, mas Ele transforma o nosso presente em algo glorioso, extraordinário. É leve viver na terra quando nós sabemos o destino que é o céu. É leve viver aqui enquanto sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quer colocar a vida em ordem? Deixa Ele entrar e fazer a faxina. Quando Ele entra, tudo muda, tudo transforma. E isso é o poder do Evangelho. Liberta, transforma e leva para o céu. Acabou, é isso. Quer colocar em ordem? Deixa Ele entrar, senão a gente sempre vai estar patinando sozinho. Curso em paz, curso, e faz um curso. E agora eu sou a máquina de vencer. É uma galinha velha, olha no espelho, não vai. E agora não, agora eu acordo de madrugada, eu saio pra correr. E aí você corre e chega 2 dias, olha no espelho e fala assim: tá uma porcaria ainda. E aí a alma tá sufocada, tem um monte de coisa pra resolver. Porque o problema tá na fonte, não tá no final. O problema tá no começo. E é pronto, eu preciso fazer meu trabalho. Eu preciso fazer 2 perguntas para você. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, lindo. Chegou a vez, chegou a tua hora. É 28 minutos de vídeo, você está aqui ainda e não conseguiu sair. Então toma a decisão logo, meu lindo. Toma a decisão, deixa Jesus entrar de uma vez por todas. Apocalipse, porque eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu amo receber testemunhos de pessoas dizendo: tomei a decisão por Jesus, minha vida mudou radicalmente. É isso que Ele faz. A vida muda, a alma é ressignificada, o nosso corpo físico recebe o reflexo das decisões que a gente toma. Sabe? E a boa notícia para você: não precisa mudar nada. Para tomar essa decisão, não precisa mudar nada. Gordinho, magrelinho, feinho, zolhudinho, cheio de raiva, de amargura, nada, deixa como tá. Chega. Mas depois que Ele entrar, aí, irmão, se prepara. Você vai olhar pro espelho e vai dizer assim: eu era essa pessoa? Era. Sem Jesus a gente é uma lástima. Não dá conta coisa nenhuma. Mas Ele tem que entrar. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Só voltar. Lembra? Pro Espírito. Dobra o joelhinho de Jesus. Estou de novo na área. Me arrependi, Jesus. Esse garoto veio para cá e encheu minha paciência, pregou
me encheu. É uma mensagem atrás da outra. Jesus parece que ele nunca mais vai parar de falar. Mas chegou no final e eu entendi, Jesus. Ou o Senhor entra e governa, ou eu vou continuar vivendo da mesma forma. Então Jesus, chega, eu cansei. Entra, governa, domina. Eu sou tua propriedade, tu é o meu único legítimo Salvador. Eu sou o pecador que o Senhor foi para a cruz para salvar. Ponto. No seco, quer tomar essa decisão? Vou contar até 3, você levanta a mão, a gente ora, solta foguete, faz festa. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa que começa no céu. E se prepare, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ela vai entrar em ordem, em nome de Jesus. Sua casa vai colher as consequências, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Se você quiser tomar decisão, você vai levantar a mão. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2. Vocês entenderam errado. Não é curso de emagrecimento rápido. Não, alguém, a corpo, cara, não. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, é um convite para negar a si mesmo. Porque é isso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Posso perguntar de novo? Você tem certeza, bebê? O pau vai torar. Quem tem certeza, levante, confirme. Levanta todo mundo. Aleluia. Se tiver alguém tomando essa decisão pertinho de você, abraça ela. Fala pra ela, essa é a melhor decisão na sua vida. Fala pra ela, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso, abraça com amor. E pra você que tá na sua casa ou em qualquer lugar do mundo assistindo essa mensagem, essa pergunta é pra você também. Se você tá tomando essa decisão, você pode fechar os teus olhinhos se puder, e você vai orar comigo palavra após palavra. E se prepare, depois que ele entra, a faxina começa. E a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos combinar? No amém, a maior festa que Curitiba já viu. Nelsinho, incendeia o mezanino aí, Nelsinho. Fecha os teus olhos. Repita comigo palavra após palavra, só quem está tomando essa decisão. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Só quem está muito feliz faz barulho aí, Curitiba. Fala, meu lindo, minha linda. Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado.
Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto lhes informar que a próxima será a melhor. Porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora, Deus surpreende a cada dia. Mas até então, this is the best. É a melhor, para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí, lindo, que chegou no final do bonde, por quê? Curte o vídeo, compartilha. Traz para mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz para mim ali. Dá para mim uma plaquinha daquela ali. Daqui. Respeite meus assistentes. Lindo. Compartilha, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bebê. Bora, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar aí em mensagem, vamos pro vídeo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz o seguinte: e vocês não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas a gente precisa pontuar antes de começar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Algumas mudanças acontecem no ser humano quando Jesus entra de maneira instantânea. Por exemplo, quando Jesus entra na nossa vida, instantaneamente o nosso espírito é transformado. É automático. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Cristo como Salvador, Ele entra e instantaneamente nosso espírito é vivificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na nossa carne não acontece nada. Segue igual. Ainda sentimos frio, ainda sentimos calor, ainda sentimos fome. Ou seja, na carne permanece igual. Agora, quando falamos da alma, aí estamos falando de algo muito mais complexo. Estamos falando de um processo gradativo e necessário. Afinal de contas, a alma é onde moram os nossos sentimentos, os nossos registros, as nossas fortalezas. Porém, o texto que nós lemos não fala de alma, fala de mente. Mas se você procurar a palavra mente no original desse texto, pneumo é alma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você renove a sua alma. Só que então entendemos que alma, na verdade, é a nossa mente. E aqui nós temos o maior campo de batalha de todos. Todas as nossas maiores batalhas não acontecem aqui, acontecem aqui. Tem o CIDs, que eu acho que é o CIDs, assim que se fala, os cadastros de doença. As doenças emocionais, elas são todos os dias cadastrada uma doença nova. Por exemplo, tem uma que é a síndrome do pensamento acelerado.
É novo, acabaram de criar. É para justificar a gente que não consegue dormir, que fica pensando. Isso é uma coisa nova. Então todo dia tem uma coisa nova sendo catalogada para explicar alguma coisa que acontece aqui. Síndromes de pânico, de medo, de ansiedade, de tudo acontece aqui. E aí nós precisamos entender se esse é o nosso maior campo de batalha, o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é aonde está gerando as pessoas mais frágeis de alma que o mundo já viu. O mundo ele é dividido em etapas. E um dos marcos do nosso tempo, e que instalou o que nós chamamos de pós-modernidade, após a queda do muro de Berlim, onde as liberdades foram descobertas e muitas coisas aconteceram, vários princípios se alteraram. Por exemplo, nós somos uma geração de pluralidade de ideias. Nada mais é absoluto agora. Tudo é relativo. Tudo muda toda hora. E isso é um problema, porque se muda tudo toda hora, todo mundo está confuso em todo tempo. E aí você precisa entender que se o mundo é um mundo de relativização, o Deus que nós servimos é um Deus de exatidão. 2 amém, vou dizer de novo. O nosso Deus é um Deus que a palavra dele não muda. A palavra dele é imutável, não se altera, não se acrescenta, não se diminui. A palavra dele é a mesma hoje e para sempre. E se Deus é um Deus imutável, a sua palavra é a mesma, nada mudou. O conceito de amor é o mesmo, o conceito de felicidade é o mesmo, o conceito de pecado é o mesmo, o conceito de céu é o mesmo. E nós hoje estamos querendo viver o evangelho do jeito que a gente quer. Nós estamos criando a nossa própria teologia. Nós vivemos de tudo e não vivemos nada. Nós cremos em tudo e não cremos em ninguém. A gente até ouve o evangelho, o calo aperta. Quando o calo desaperta, a gente vive outra coisa. A gente vive duplicidade de histórias, um personagem. Porque no nosso tempo é isso que está acontecendo. Todo mundo é tudo e na verdade não é nada. E a palavra de Deus é a mesma. Ou seja, pode ser relativo para você, para mim não é mais relativo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E tudo isso impacta aqui. Nós somos uma geração que a pós-modernidade colocou dentro da gente um sentimento de individualização, aonde o ser humano consegue tudo sozinho, aonde o ser humano está centrado em si próprio. Nós somos o suprassumo do universo. A gente está aprendendo nas palestras que a gente consegue tudo. Consegue nada, irmão. A gente é a geração mais solitária que o mundo já viu. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e que se o calo apertar não tem ninguém para ligar 3 horas da manhã. A gente é sozinho. Uma pesquisa que me chocou muito é que a cada 100 pessoas, mais de 60% não tem alguém para chamar de amigo. Vive sozinho. Uma geração que tem a vida pública, mas um secreto entristecido. Tem milhares de seguidores e nenhum amigo. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E agora chegamos em uma geração de decisões. Quem está fruto dessa pós-modernidade, que são nós e os nossos filhos. Os nossos pais já eram adultos quando tudo isso começou. Mas agora é nós e os nossos filhos que estamos no meio desse tempo, aonde todas as batalhas acontecem aqui e nós não sabemos lutar com as armas certas. E aqui mora a maior crise da nossa geração. Se Deus não entrar rápido em nosso favor, ou se melhor, se não deixarmos Ele entrar logo dentro de nós,
vamos padecer nesse tempo. A geração mais medrosa, a geração mais covarde, a geração mais assustada, a geração mais solitária que o mundo já viu. Refresque a sua memória. Lembre da sua infância, veja a infância dos teus filhos. Eu brincava na rua. Eu voltava às 6 horas da tarde com o pé sujo para dentro de casa. Meus filhos não. O mundo mudou. O mundo muda. Os seus pais lembra da história dos nossos pais, como ia para o colégio? Parecia que estava acontecendo uma guerra. Os cadernos iam nos sacos de arroz. Eu não tinha sapato, ia de chinelo. Andava 14 quilômetros. A gente ia de bicicleta. Os nossos filhos, tem que o pai levar na porta do colégio. E tem as vans escolares. Na minha época, irmão, quem chegava de van no colégio era playboy, motivo de riso. Então me fala, nossa, playboyzinho, filhinho da mamãe. Irmão, hoje eu levo meu filho. Meu pai me levar para o colégio? O quê? Vai de bicicleta. Reclamou, apanha e vai de pé. Ou seja, o mundo mudou e a nossa estratégia de guerra precisa mudar. E o primeiro passo é entender que a maior batalha que nós vamos viver agora, e já estamos no meio dela, está aqui. Aqui dentro. Todos nós, ao longo da nossa história, construímos fortalezas dentro da nossa mente, que nos blindam, que nos protegem, mas que nos atrasam. Todos nós temos algumas crenças sobre várias áreas da vida que estão completamente erradas, e que não vai ser uma palestra que vai mudar. É só Jesus que pode mudar. Eu vou dizer de novo para você: só Jesus que pode mudar. Com todo respeito a quem palestra motivação e autoajuda, com todo respeito a você, mas tem coisas que o homem não consegue nem que queira muito. Aqui dentro, meu lindo, não consegue, não adianta. Minha mãe dizia uma palavra que eu achava muito interessante, hoje faz mais sentido ainda: pepino se desentorta de pequeno. Se você cresceu com aquilo na cabeça, só Jesus para quebrar isso dentro de você. Então hoje nós somos uma geração que aprendeu muito sobre coisas da vida errada. Eu peguei meu filho agora esses dias no carro, fechei o tempo com ele, irmão, do nada a nuvem negra desceu. Nós estávamos indo para o mercado e eu perguntei para o meu filho: filho, o que significa ser rico? Aí meu filho falou: rico é quem tem muito dinheiro. Na hora eu falei assim: quem te ensinou isso, filho? Um amigo meu me falou no colégio. Eu falei: então o pai vai te explicar o que é ser rico de verdade. Ser rico de verdade é ter Jesus. Quando eu fui completar, ele falou assim: não, pai, ser rico de verdade é ter dinheiro. Irmão, Jesus, você. Na hora eu falei assim: cale a boca e escute o que o pai vai falar. Eu parei o carro, toda a família saiu do carro, a gente já chega no mercado. Irmão, eu fiz uma cena pro meu filho que ele nunca mais vai esquecer. Eu fechei os vidros do carro, eu virei para ele, eu falei: o pai vai te explicar uma vez para você aprender certo, e eu nunca mais vou te explicar de novo, e eu não aceito que você aprenda errado. Ele assim, ó. Falei: ser rico é muito mais do que ter dinheiro, porque tá cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Aí ele: filho, ser rico de verdade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade, tem a ver com Jesus. Filho, quem tem Jesus no coração, essa pessoa sim pode ser chamada de alguém rica de verdade. Quem tem Jesus tem tudo, meu filho, entenda isso. Sabe o que eu fiz? Desconstruí um murinho que estava sendo levantado na cabeça do meu filho, que lá na frente seria uma fortaleza que iria acabar com ele.
E esse é o negócio. Muitos de nós não vimos esses muros sendo construídos. Aprendemos de maneira errada, focamos de maneira errada, e a mente nossa é atribulada por pensamentos do inimigo, é atribulada por ideologias mentirosas, e a gente acredita. Irmão, todos os dias tem uma ideologia maligna tentando destruir a sua mente e a sua casa. Todos os dias, no colégio dos teus filhos, na sua faculdade, no seu emprego, na sua vida normal, todos os dias o inimigo está tentando atacar sua mente para destruir você. Ele sabe que aqui, se ele conseguir, ele consegue tudo. Se ele entrar aqui, irmão, destrói você por inteiro. Agora, escute isso. Meu filho falou: papai, entendi, papai. Minha esposa entrou no carro, meus pais estavam juntos. Falei: filho, fala pro vovô e pra vovó e pra mamãe o que é ser rico de verdade. Aí ele respirou fundo e falou: ser rico de verdade é ter o papai no céu no coração. Aí todo mundo fez: isso aí, top. Naquele dia, deitado na minha cama, pensei o seguinte: todos os dias da vida do meu filho, quando alguém falar que ele precisa ser rico, só uma verdade vai bater na mente dele: você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta fazer de tudo por todos e perder a tua salvação. Não adianta. Eu construí um muro que vai se tornar uma fortaleza, e que Satanás nunca vai conseguir atacar o meu filho. Sabe o que acontece? Com ele é mais simples. Difícil é você, que a muralha já foi construída. Difícil é você que não acredita no casamento mais. Difícil é você que carrega um monte de traumas e que não consegue mais decidir direito. Difícil é a gente que não teve alguém para chegar às vezes na hora certa e cirúrgica para mudar o nosso coração. Então, lindo, aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa que o Senhor Jesus entre na sua mente. Se ele não entrar, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos do que chamamos de metanoia, que é uma mudança de mente tão radical que você se olha no espelho e não reconhece mais. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Então, lindo, o Evangelho é poder para mudar o homem para sempre. E não é só o seu espírito, é a sua alma. O Senhor, quando entra na nossa mente, Ele destrói barreiras e muralhas antigas, quebra crenças que temos sobre identidade errada. Vou te falar uma crença que a nossa geração tem, que é um espírito de miséria na presença de Deus. Eu falo pra gente que não sabe orar porque foi ensinado de uma maneira errada, e que cria uma série de barreiras para se aproximar a Jesus, sendo que Jesus é acessível a nós, falhos e pecadores. Então nunca conseguem manter um relacionamento com Jesus, porque a religião construiu uma barreira na sua cabeça. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Quebrar essas barreiras. Porque eu vou te dizer, meu lindo, quando o inimigo, preste atenção, quando o inimigo encontra na sua mente uma fragilidade, é exatamente ali aonde ele vai bater. Se você está enfrentando um problema e Deus aparentemente não está agindo, e a sua mente começa a desconfiar, o inimigo vai entrar aqui para dizer para você: não vai acontecer, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. E aí a sua boca precisa guerrear com a sua mente. Começa a declarar: em nome de Jesus vai acontecer, porque creio no Deus que me salvou, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a batalha da mente é vencida no nome de Jesus. Por isso que precisamos da palavra. A nossa mente, a batalha está acontecendo, a palavra vem e pá! Lembra da mensagem
A dor vai passar, ou depois da dor. Pois é, tem gente que no meio daquilo tudo estava ouvindo uma voz interna dizendo: não vai passar, não vai acabar, esse é o seu fim, não vai dar certo. Aí a voz do Espírito Santo entra como uma espada afiada de 2 gumes, que consegue entrar na junta da nossa medula e do nosso espírito, e faz assim, e lembra-te que Ele é o teu Senhor, que nenhum plano dele pode ser frustrado, que maior é o Senhor que está com você. Entende? Por isso precisamos do Senhor. A batalha da mente só acontece quando Ele entra. O Paulo está dizendo, lindo, não se acomode, não se amolde a esse mundo. Se você viver essa pós-modernidade nojenta, você vai perder, seus filhos vão perder, sua família vai perder. Tenha princípios imutáveis dentro da sua casa. Não volte atrás de palavras que você lançou, a não ser que sejam prejudiciais. Crie princípios para os seus filhos, crie princípio para você. Coloque disciplina espiritual na sua vida, para você orar, para você buscar o Senhor, para você ler a palavra, para você ouvir da parte dEle. Senão a batalha da mente vai ser perdida. Entende, lindo? Nós precisamos que Ele entre de maneira urgente. Eu sei do que estou te falando, porque todas as grandes batalhas da minha vida aconteceram aqui. Eu tive episódios que envolveram a minha história de maneira tangível, física, mas grande maioria das vezes aconteceu aqui. As tentativas de desistência, as tentativas de abandono, as frustrações, os traumas, todos estavam aqui. Mas à medida que Jesus vai entrando, à medida que Jesus vai dominando, à medida que Jesus vai preenchendo, Satanás vai perdendo espaço, nossa mente vai sendo ocupada. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você assiste, você tem que cuidar com aquilo que você ouve, você tem que cuidar com aquilo com quem você se relaciona, porque tudo isso entra. E quando você menos espera, está cheio de fortaleza na sua cabeça, está cheio de coisas que você vai precisar destruir. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar, vocês não podem se tornar parecidos com isso. Lindo, tem princípios que são imutáveis, tem princípios que não podem ser apagados. Eu coloquei algumas coisas na nossa casa com os meus filhos que tem dado tão certo, e eu queria tanto que todo mundo vivesse isso. Meus filhos não desconfiam da nossa palavra jamais, por um motivo: nós nunca mentimos para eles. Eles nunca pegaram uma mentira nossa. Como assim, David? Simples. Se eu falei para eles sim, é sim. Se eu falar não, é não. Se eu falar nós vamos passar no mercado e depois a gente vai no parquinho, a gente vai no parquinho. Eu não engambelo eles, eu falo a verdade. O que é isso? Princípio. Todas as vezes que eles tentam criar uma mentira, nós lembramos eles: nós não mentimos para vocês, vocês não têm o direito de mentir para nós. Eu sempre falo: papai prefere a verdade que me doa do que a mentira que te poupe. Fala a verdade que é melhor. Conta para o papai o que você sente, conta para o papai o que está acontecendo. Se você bateu, diga que bateu. Fala com a sua boca. E quando eu vi e eles fizeram e não querem confessar, eu espero eles confessarem com a boca. Eu não os corrijo enquanto eles não confessem. Eu estou criando muralhas que o inimigo lá na frente não vai conseguir mentir para os meus filhos. Eles não vão aceitar a mentira, eles não vão aceitar mentir, porque isso é formação do caráter. Está aqui dentro. Entende que o que Jesus quer fazer em você é completar a obra. Ele está dizendo que é um processo, Ele sabe que é um processo. Nós precisamos desse processo. Lindo, tem gente que é crente há centenas de anos, é um dinossauro, mas ainda erra em coisas básicas. Ainda erra em coisas básicas. Eu erro em coisas básicas. Preciso de Jesus todos os dias, renovando a minha mente. Eu vou descobrindo coisas que creio de maneira errada, e o Senhor vai renovando a minha mente. Tem coisas que ainda precisam ser renovadas, outras que já foram, e você é igual. O Senhor
quer renovar a sua mente. O Senhor quer desconstruir coisas velhas e ultrapassadas dentro da sua cabecinha. Sabe, quebrar. Sai. Deixa Jesus entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Lindo. Toda guerra que começar na sua mente será derrotada. Deixa eu declarar algo de Jesus sobre você. Quando o Senhor renovar a sua mente, o sono que foge de você vai vir para você. As ansiedades que te dominam será substituído pela confiança que te acalenta. O medo que te governa será transformado em coragem que te impulsiona para viver o plano perfeito de Jesus. Todas as barreiras que o inimigo pode ter semeado e plantado na sua cabeça serão destruídas pelo poder que só Jesus tem. Ele renova, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda e Ele faz uma nova criatura. O seu espírito já foi transformado. Agora deixa Ele transformar a sua mente por completo. Deixa Ele mudar a sua alma. Deixa Ele sarar as emoções. Porque quando Ele entra, é isso que Ele faz. A notícia boa para você é que quando Ele entra, domina nossa mente, as batalhas aqui dentro começam a ser vencidas. O medo é vencido, a ansiedade é vencida, as síndromes não se apoderam de nós, os medos não conseguem mais nos governar. E aí a Bíblia nos dá uma promessa: não vos conformeis com este mundo, mas renovem as vossas mentes. Que o Senhor renove. E então, assim, ó. E então vocês irão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te dar um presente. Eu quero te fazer um convite, porque essa é a minha missão, essa é a minha razão de estar aqui. Eu tenho um convite para você que nunca deixou Jesus entrar, que por conta desse tempo acredita em tudo, mas nunca acreditou de verdade, ou nunca focou a sua fé em algo. Chega de secularismo, chega de individualismo, chega de pluralidade. Não tem outro caminho, lindo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas a decisão é sua, assim como a batalha também é. Mas se você quer que a batalha seja vencida, você vai ter que vencer o seu orgulho, reconhecer que você é frágil, reconhecer que você é pecador e deixar Jesus entrar. Para isso, apenas uma forma é possível: uma oração. Não tem nada a ser pago, o preço já foi pago. Uma oração muda tudo. Você, perante Jesus, reconhecer seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração a Jesus.
e Ele automaticamente vivificará o teu espírito e o maior processo da sua alma irá começar. Amém? Dave, eu quero tomar essa decisão. Simples, você vai levantar as mãos, nós vamos orar com você, e a partir desta oração eu saio de cena. Jesus entra, faz morada e começa a maior transformação da sua história. E sim, muda tudo, porque quando Ele entra, a maior faxina começa dentro de nós. Se você quer, aonde você estiver, levante suas mãos. Aonde você estiver, seja num carro, seja na sua casa, em um hospital, você vai orar comigo essa oração. Depois você pode colocar nos comentários que você decidiu, mas agora é você e Deus. Mas eu preciso te alertar, eu não estou te convidando para viver, eu estou te convidando para morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você tem certeza, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. O Senhor é o que me governa, a minha vida, a minha mente e todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem. Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes. Fica comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz: que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Uma outra versão diz que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões. É mais ou menos isso. Se no teu coração ter paz, se no teu coração não ter paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais para perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de uma
caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via. Amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei o helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Aí você vai dizer: mas é a sorte, é o acaso. E aí mora o problema. É que se nós fôssemos em todo o tempo observantes com o que Deus tem e o que Deus quer, muita coisa seria evitada na nossa vida. Decisões erradas levam consequências erradas. E é só isso que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente diz: por que Deus não me avisou? Por que Deus não falou comigo? 353 mil sinal para você não ir, você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Porque você é teimoso. E mesmo sem paz no coração, toma a decisão errada. Aí depois diz: meu Deus, por que Deus não falou comigo? Aí Deus diz: eu falei, é que você é uma pessoa, né? Entendeu? É a gente que não decide da maneira correta, porque primeiro a gente não preocupa, porque a gente não sabe. Lembra da faceta da história? É porque o meu pai tomou uma decisão na vida dele lá atrás, que desalinhou toda a nossa casa. E que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para o Senhor: aonde foi que eu errei? E Deus mostrou exatamente a decisão simples e pequena lá atrás, que desnorteou todas as outras decisões que ele tomou para frente. Uma coisa simples. Sabe, um navio com 1 grau de leme torcido chegará no destino diferente a qual o proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. A nossa vida é semelhante. Uma decisão errada pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão. A questão é como eu tomo a decisão certa. Eu vou dizer, e é simples, perguntando para quem sabe. Aí você diz: mas eu pergunto e não tenho resposta. É porque você não quer ouvir a resposta. Eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Se eu vou comprar um carro, eu apresento ao Senhor. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu digo: Jesus, eu preciso da tua direção. E tudo que acontece eu compreendo para que seja para aquela decisão. É o que eu peço. E eu já fiz orações assim: Jesus, é o seguinte, coisas que seriam maravilhosas. Senhor, eu estou orando. Eu fiz isso esses dias atrás agora, para algo que é extraordinário. Eu estava na frente do lugar, dobrei os meus joelhos na frente e disse: Jesus, é o seguinte, é lindo esse lugar, é maravilhoso, mas eu preciso ou de um sim ou de um não. Se o Senhor falar sim, eu entro. Se o Senhor falar não, eu não vou. E se o Senhor não falar nada, eu não me movo. E ponto. E se Deus não falar, eu não me movo. Mas como assim? É porque é muito melhor a inércia do que uma ação errada. É muito melhor ficar parado e garantir a paz do que tomar uma decisão e se prejudicar para o resto da vida. Uma decisão. Dobrei o joelho, chorei, disse:
Jesus, olha que lindo. Eu só te peço uma coisa, Senhor, 24 horas, por favor, fala comigo. É um lugar que vai ser para o nosso ministério, algo beneficente, sem fins lucrativos, nada, lindo propósito, tudo maravilhoso. E aí o corretor me perguntou: o senhor decidiu, gostou? Eu falei: amei. Mas eu preciso te falar um negócio. Eu apresentei ao Senhor agora, e até 24 horas, se Deus não falar comigo, eu não vou comprar. Preço bom, negociação maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou 24 horas, sabe o que Deus fez? Nada. Deus não falou que não? Não falou. Mas também não falou que sim. E o que foi que eu disse? Se o senhor falar que não, é não. Se o senhor falar que sim, é sim. Mas se o senhor falar nada, eu não faço nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Nada. O corretor ligou: e aí, Deus falou contigo? Não. Exatamente isso, irmão. Como diz a minha mãe, com essa luz que brilha. Não falou, mas a condição é boa. Mas não. Mas tem negociação boa, desconto? Não. Longo prazo? Não. Aí passou 10 dias, 15 dias, clareou uma outra possibilidade. Deus me fez entender: aquilo já vai começar pequeno para aquilo que eu tenho para te dar. É muito pequeno perto do que tem preparado. Não se mova. Entendeu? É que os nossos olhos veem o agora. Deus já está vendo amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só que a resposta do Senhor tem que ser clara. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. Não, mas você queria sim? Não importa. É melhor ouvir o não do que colher o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. Não vá. Pronto, não tem xixi meia nega, irmão. Só obedece e pronto. Acabou. E essa é a questão da nossa vida e que determina nosso futuro, que determina paz sobre nós. Uma decisão pode destruir tudo a gente lá na frente. Você quer casar? Ora bem, lindo. Para decidir direito, para depois não ficar enchendo a paciência. Ai, eu escolhi errado. Meu Deus, tudo dizia que era para você não casar, mas mesmo assim eu queria casar. Foi você que decidiu, agora colhe o fruto da tua escolha. Quer decidir certo, quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos. Entenda, seu olhar é limitado, sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes que decidir sozinho, vai correr o risco da sua péssima decisão, porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá sobre você, mesmo que às vezes não faça sentido agora, mas não é não, sim é sim. That's it. Só que só vive isso quem pergunta. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para os olhos do homem parecem direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. E é isso. Uma vez eu preguei sobre algo e teve um dessas pseudo-intelectuais da internet, que eu também sou um pseudo-intelectual, não sou isso tudo não, eu sou coitadinho. Mas o pior é quando um pseudo tenta falar do outro pseudo pensando que ele é... Dá dó. Aí eu falei o seguinte: a melhor fase da vida é quando a gente está na fase do sim e do não com o Espírito Santo. Para coisa simples, posso atravessar a rua? Posso ir naquele lugar? Posso fazer isso? E alguém que fez o comentário disse que essa era uma fé infantil.
E no dia eu fiquei muito ofendido e perguntei para o Senhor: devo responder esse idiota? E Deus disse não. E que bom que Ele disse não, porque é melhor ter a fé infantil do que comentário infeliz. Eu vou te dizer algo muito engraçado. Você pode não acreditar, não importa. O que importa é que a gente viveu isso. Minha esposa estava dentro do carro, dirigindo, numa rua, e de repente o Espírito Santo falou com ela: para o carro. Numa avenida, sinal verde. E o Espírito Santo falou: pare o carro. E ela parou no sinal verde. Crê se você quiser. Um carro furou o sinal em alta velocidade e atravessou. E se minha esposa não ouve? E se ela ouve e decide desobedecer? Pegou o fio da meada. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Deus, tu controla os céus e a terra, e tens o controle da minha história também. Se for ter que parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, se a voz de Deus estiver mandando você parar, pare. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloque o pé, que Ele vai construir o chão. Vá. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar vai dar certo com você, vai. Se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Ponto. Perguntei para o Senhor: posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo: advogado, piloto de avião. Deus falou não. E um dia eu entrei na casa de um amigo que morava num apartamento que tinha 2 andares. Eu e minha esposa. Deus tinha acabado de falar comigo sobre minha vida, que eu não seria um advogado, que eu seria um pregador do evangelho. E eu entrei naquele apartamento e eu nunca tive inveja. Não, já tive. Tive sim, já fui um baita de um invejoso. Mas não tenho inveja de amigo. E aquele dia eu entrei na casa dele, um apartamento, 2 andares. Aí eu subi sozinho para o 2º andar. Tinha uma sala de televisão, lindo, um frigobar vermelhinho. Me lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda. Eu olhei para aquilo tudo, morava de aluguel, e disse para o Senhor: Jesus, como pode? Quando eu vou poder ter algo parecido? Sendo que o que o Senhor quer que eu viva é totalmente diferente do que eu planejei. Porque Jesus, olha só. O que o Senhor quer para mim não faz sentido nenhum. Eu estou 5 anos numa faculdade, por mais que seja legal, mas não é bom. E aí o Senhor falou comigo dentro daquela casa: Dave, faz a minha vontade hoje, que o teu amanhã eu vou cuidar. Sabe, nisso eu descubro o real sentido de prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente a Ele o plano A, o plano B, mas deixe claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus
é viver muito além da capacidade de sonhar. Se me perguntassem há anos atrás aonde eu estaria hoje, com a minha mentalidade, nem perto desse lugar eu chegaria. Mas como Deus foi aquele que decidiu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Jesus, obrigado, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que precisam tomar decisões importantes. E o Senhor dará à luz o entendimento para a decisão a qual tomar. Se houver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha como, nós iremos crer e a tua voz obedecer. Em nome de Jesus, amém.